Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. No Brasil, mais de 52% dos lares são chefiados por mulheres. Dessas, uma parcela significativa são mães solos, mulheres que cuidam da casa, dos filhos, estudam e trabalham sem qualquer rede de apoio. Essa é a realidade de milhões de brasileiras. Ser mãe já é por si só uma jornada intensa. Quando somamos a isso a necessidade de garantir renda e, ao mesmo tempo, buscar qualificação por meio dos estudos, o desafio se torna gigantesco. Dados do IBGE mostram que mulheres dedicam, em média, o dobro do tempo que os homens aos cuidados da casa e da família, mesmo quando trabalham fora e estudam. Essa sobrecarga tem impacto direto na saúde física e mental, no desempenho acadêmico e nas oportunidades de crescimento profissional. Apesar de tudo isso, essas mulheres seguem em frente. Mas é preciso ir além da resistência individual. Políticas públicas, apoio institucional e mudanças culturais são urgentes. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a professora de jornalismo e chefe da Divisão de Gênero e Diversidade da Universidade Federal do Maranhão. Seja muito bem-vinda, Giza Carvalho, ao Toda Mulher. Obrigada, Márcia. Boa tarde. Obrigada, Giza, mais uma vez. E a gente está falando de números, está demonstrando o quão é difícil a rotina de uma mulher. Por si só, ser uma mulher já é difícil por conta de inúmeros fatores que a gente conhece, já fala muito aqui no programa, mas quando essa mulher pretende se qualificar, seja numa universidade ou reiniciar os estudos, esse desafio se torna ainda maior. A gente vê isso em inúmeros exemplos por aí. Tem mulheres que só conseguiram estudar depois que os filhos estavam formados. E a gente vê isso, que está mudando esse cenário. Tem muita mulher que está voltando para a sala de aula. Eu tenho os números aqui só para colaborar com uma pesquisa, a pesquisa que a professora desenvolveu lá na universidade, que trata desse número. A gente falou no início do programa sobre os 52% de domicílios que são chefiados por mulheres. São lares monoparentais, ou seja, lares que tem apenas o adulto e os filhos, sendo o adulto sustentando os filhos dessa família. No caso, a maioria mães, né? São 13 milhões de mulheres que disseram também estar fora do mercado devido, primeiro, às questões domésticas, a responsabilidade doméstica, o cuidado com filhos e parentes. E também que esse grupo representa 31% de mulheres que estão fora da força de trabalho, ou seja, é uma carga desigual. E lá na universidade não é diferente. O que foi que vocês descobriram, Giza? Primeiro, eu quero saber o que motivou essa pesquisa de vocês. Então, nós, na Universidade Federal do Maranhão, no ano passado, instituímos a Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ações Afirmativas, para trabalhar com essas políticas institucionais que são voltadas para a inclusão e a permanência das pessoas na universidade, principalmente as pessoas que acabam tendo mais dificuldade de permanência, né? Porque a gente reconhece que não basta entrar na universidade, mas que é preciso permanecer e é preciso concluir, né? O percurso da graduação, né? Então, para a gente começar a constituir políticas efetivas de acordo com o interesse e a necessidade real dessas mulheres, né, nós precisávamos, antes de qualquer coisa, conhecer esse cenário, né, conhecer essas mulheres, saber o que é que elas querem, né, o que é que elas demandam. Então, nós fizemos esse primeiro movimento de mapeamento de mães e pessoas que gestam na universidade, né? Não foi uma pesquisa impositiva, né? Assim, não foi uma pesquisa que estava condicionada à matrícula, né? Nada desse tipo. Foi uma pesquisa voluntária, né? Totalmente voluntária, a partir de um público de interesse,
E nós identificamos 510 pessoas com filhos na universidade, em todos os campi, né? São Luís e Continente. E alguns pais também responderam, né? Tivemos mães, tivemos também outras pessoas que gestam, né? Dentro desse público, além de estudantes, nós tivemos também respostas de docentes e de servidoras, né, de técnicas. Então, assim, são respostas que nos dão um cenário de efetiva preocupação da comunidade acadêmica com a permanência e a permanência com qualidade dessas mulheres na universidade, né? A gente sabe que as demandas são inúmeras, que os problemas que a gente enfrenta, uma vez que a gente se torna mãe, para seguir, né, com o nosso trabalho, com a nossa carreira, né, são inúmeras dificuldades, obstáculos, né? Mas a universidade está preocupada em não ser mais um desses obstáculos, né? E contribuir efetivamente para que essas mulheres possam ter uma formação de qualidade, para que elas possam transformar as suas realidades e as realidades de seus filhos e filhas, né? Então, a Universidade Federal do Maranhão tem trabalhado pelo reconhecimento, né, dos desafios e para tentar reduzir no que cabe à universidade, obviamente, né? A gente não vai resolver todos os problemas. Acho que o primeiro passo é você saber quantas pessoas estão ali precisando, não é? E quem são elas? E quem são essas mulheres? De onde elas vêm? Vocês conseguiram traçar esse perfil? Então, nós não conseguimos dizer que esse é um desenho absoluto, né, total da universidade, justamente porque a gente lançou a pesquisa, a gente divulgou nos sistemas institucionais, mas a gente não tem como garantir que todas as mães responderam. Tenho respondido, mas já é um recorte, né? Sim. Já dá um número bastante significativo. Agora, você falou que é a primeira pesquisa, né? Olha quanto tempo, né, foi necessário para aparecer alguém que se sensibilizasse, que observasse, né? Porque parece que o trabalho da mulher é aquele invisibilizado. A mulher, de fato, já está ali na cultura, né? Essa cultura patriarcal machista. É alguém que tem responsabilidade mesmo, é a casa, o filho. Então, assim, geralmente é ela que tem que abrir mão dessa qualificação. E aí é uma coisa curiosa, porque você pega um apanhado geral, hoje dizem que as mulheres são a maioria nas universidades. Mas aí, quando elas saem para o mercado de trabalho, o salário delas é menor do que o homem, quando ela consegue ingressar. Não é? Então, é estranho, não é? A gente fala uma coisa e aí, aonde que está esse problema, na tua opinião? Então, só na universidade ou ele vem antes mesmo, de fato? Não, ele é... Herança. Ele é social, né? Um problema que é muito mais amplo. Quando a gente fala das questões de uma sociedade patriarcal, a gente está falando da universidade dentro dessa sociedade, né? A gente tem muitas outras instituições que estão ali contribuindo e reforçando esse estigma, né? Então, e aí, às vezes, quando a gente romantiza esse trabalho excessivo, né? Por exemplo, com a ideia da mulher guerreira... Exato. A gente está reforçando ali um estereótipo, né? Reforçando uma ideia de que a mulher seria mais capaz do que todo mundo de fazer esses trabalhos, quando, na verdade, nós estamos sobrecarregadas. Exato, e o impacto disso na saúde é imenso, não é? A gente sempre tem falado aqui no programa sobre essa ideia maluca de dizer que a mulher é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que a gente faz, mas é porque somos obrigadas a fazer, porque a maioria está sozinha mesmo e tem que dar conta ali para poder ter uma vida com um pouco mais de qualidade. E a que custo, não é? Mas você falar sobre isso como se fosse algo muito positivo não é legal também, porque aí reforça um comportamento de dizer que a mulher realmente pode dar conta, então faz sozinha. Exatamente. E aí acaba
que a consequência disso, né, é mais trabalho, joga mais para a mulher porque ela aguenta, né? E aí não se divide as obrigações, né? Não se divide os custos, né? E a gente sabe que esse problema é gravíssimo socialmente, né? De abandono parental, né? E tantas outras questões que acabam deixando mais uma sobrecarga em cima das mulheres responsáveis pelo cuidado, pela criação. E, como você citou, né, também nos casos em que as mulheres também são chefes de família, então também são responsáveis financeiras por essas famílias. Mas voltando um pouquinho na pergunta que você fez, né, com relação à maioria de mulheres nas universidades, existe uma pesquisa, e aí assim, não é só a minha opinião, ainda que eu acompanhe, né, essa pesquisa, existe o que se chama de efeito tesoura nessa questão da entrada das mulheres, né, nas universidades e até na pós-graduação, né? Mas aí quando vai chegando, com o passar do tempo, vai cruzando e os índices dos homens que eram menores, eles vão subindo. Sim. Com o passar do tempo, trás, né? Porque as mulheres vão, de certa forma, ficando para trás, e esse para trás se deve ao tempo de carreira que, por exemplo, para um homem, isso significa mais sucesso, mais publicações, mais cargos de chefia ou de confiança ou de liderança. E para as mulheres, esses cargos e as bolsas, as premiações, elas vão sendo dificultadas pelo cotidiano, pelas demandas da vida. Então, se uma mulher ela não tem tempo, por exemplo, de se dedicar à sua pesquisa, porque ela está se dedicando à criação dos filhos sozinha, né? Então, isso vai ter impacto lá na frente, né? Então, é contraditório, sabe por quê? Porque é importante que a gente tenha essas mulheres ocupando esses espaços para que elas possam desenvolver essas pesquisas que mostram, então, os pontos sensíveis que precisam ser mudados, não é? E isso é fundamental, assim. Essa questão da importância das mulheres nesses cargos diz respeito exatamente a isso, né? A essa possibilidade de transformação. Porque é só quando a gente chega nesses lugares que a gente pode reivindicar essa transformação, essa mudança. E, além de reivindicar, a gente começa a conduzir também esse tipo de investigação, esse tipo de trabalho, esse tipo de demanda, esse tipo de política, né? Porque se a gente é excluída desse espaço, não tem quem lute por nós. De fato. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu vou falar, e você também, sobre esses dados que vocês coletaram nessa pesquisa lá, super importante na UFMA. É até uma homenagem às mães, né? Já que a gente está no mês de maio. A gente vai para um rápido intervalo e na volta continua a conversa com Giza Carvalho, professora de jornalismo e chefe da Divisão de Gênero da Universidade Federal do Maranhão. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a professora de jornalismo e chefe da Divisão de Gênero e Diversidade da UFMA, Giza Carvalho. Estamos falando sobre os desafios das mulheres, sobretudo as mães, para ingresso no mercado de trabalho e também dados de uma pesquisa realizada por ela e por alunos da universidade que demonstram essa situação dessa dificuldade relativa a esse ingresso e essa permanência na universidade. Eu separei aqui alguns números. Um deles que me chamou muito a atenção, 42% das discentes, ou seja, alunas de graduação, exercem maternidade de forma solo. É um dado que se repete, né? Assim, comparado com o geral, né? Em outras áreas. 30% dessas mães se declaram como mães solos, sozinhas. 53% dessas mães não têm nenhum tipo de rede de apoio. 41,5% das mães precisam levar os filhos à universidade com muita frequência, não tem com quem deixar. E também 36,3% dos respondentes já trancaram
ou se afastaram do curso, da atividade na universidade por conta da maternidade. Viu como fica bem claro, né? Quando você vai lá no lugar, faz essa contagem e mostra que o problema existe. E que tipo de soluções vocês propõem a partir dessa pesquisa, esse mapeamento, Gisa? Então, esse mapeamento, ele deu para a gente, né, o embasamento, assim, da gravidade do problema, né, e da urgência de se construírem políticas voltadas para essa permanência. No questionário, uma das perguntas que nós fizemos, né, foi com relação ao que as mulheres e outras pessoas que gestam, enfim, respondentes de um modo geral do questionário, o que essas pessoas sugeririam, né, que a UFMA oferecesse para essas pessoas que precisam levar as crianças para a universidade. E, assim, a solicitação mais urgente que apareceu no questionário, né, considerando as nossas possibilidades, foi a urgência da construção de salas de amamentação. Então, a reitoria já aprovou, né, nós já estamos no processo no processo licitatório, né, de planejamento arquitetônico também, para fazer as reformas e construções nos espaços que ainda não têm salas disponíveis para a oferta de salas de amamentação. Né? Já ajuda a minimizar, né, essa questão que é grave. Eu vi também na pesquisa de vocês que a maioria, as crianças têm menos de 2 anos. E é uma idade muito sensível, a universidade fica longe, às vezes a mãe mora em outro canto da cidade. Como é que faz esse deslocamento? Se ela não tem rede de apoio, não é? É importante porque se essa mãe se sente amparada no lugar onde ela vai estudar, de fato, a produtividade dela vai ser bem maior. Porque a gente sabe que a mulher, né, ela também tem essa qualidade de perceber o lugar, de buscar essas soluções. Então, você imagina muitas mulheres com essa oportunidade de produtividade melhor, de aprendizagem, né? de falta de preocupação, né? Porque se você deixa um filho em casa, você está com a cabeça em casa e não consegue, às vezes, nem prestar atenção na aula. Isso, e assim, essa demanda, né, de permanência das mulheres que precisam levar as crianças com elas, é uma demanda que é real e que a gente precisa acolher, né? Então, o nome do grupo de trabalho que a gente instituiu, né, para propor essas políticas a partir da pesquisa, né, a pesquisa foi feita institucionalmente, né, pelos setores da UFMA, a DIDAF, a Diretoria de Diversidade, Inclusão e Ações Afirmativas, e a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Né? Nós nos juntamos ali e conduzimos essa pesquisa, a aplicação dos questionários e o tratamento dos dados. E aí, quando a gente recebeu, estava com os dados prontos, já tratados, né, nós apresentamos à comunidade a partir da instituição do GT, que trouxe ali as demandas das mães, do coletivo de mães da UFMA. Né? Então, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil instituiu esse GT, né, nomeando representantes do movimento social e das servidoras da universidade, para que a gente pudesse conjuntamente pensar nessas propostas, trazer essa indicação, e aí nós publicamos o relatório, né, desse primeiro movimento de pesquisa, né, desse mapeamento que é inicial. Nós publicamos na forma de um relatório técnico que está no nosso site da DIDAF, diversidade.ufma.br. E nesse material a gente tem todos esses dados, né, que servem, inclusive, para embasar outros estudos, outras propostas de políticas, porque a gente consegue visualizar ali, né, a dimensão da questão, né, assim. E diante desses resultados, porque essa pesquisa inicial, né, ela foi quantitativa, né? Então, assim, nós conseguimos ter alguns parâmetros a partir dela, mas nós precisamos ainda seguir um detalhamento, um aprofundamento. E isso está previsto num outro projeto, que esse sim foi construído em parceria com o GT, né, e com uma pesquisadora da UFBA,
também, que também é mãe, que também desenvolve essas pesquisas relacionadas à maternidade, que é a professora Dora Moreira. E ela está conosco nessa produção, nesse outro projeto, né, que está ainda em finalização de tramitação, mas com ele nós vamos poder entrevistar as mulheres, né, vamos poder conversar com elas e ouvir, além dos desafios... Já vai para uma pesquisa mais qualitativa, Exatamente. Né? É o movimento qualitativo dessa pesquisa e que, além dos desafios, nós vamos poder conversar com elas sobre as estratégias que são utilizadas para articular o cuidado e o desenvolvimento da graduação, né? Então, assim, a gente sabe que tem muitos desafios, que as questões são difíceis, mas a gente sabe também que existe ali uma rede de afeto, de cuidado, que precisa ser compartilhado como uma forma de saber, né? Então, é preciso colocar isso também em circulação como uma forma de construção de vínculo dessas mulheres com a universidade, para que elas saibam que elas são parte da universidade e os saberes delas também fazem parte dos saberes que nós produzimos e compartilhamos na instituição. Agora, essa iniciativa, ela é inédita aqui na Universidade Federal do Maranhão, ou vocês se inspiraram também em outras universidades que já têm realizado esse tipo de mapeamento? Aqui na UFMA, nós temos o mapeamento inicial, né? Nós sabemos que tem outras instituições que também fazem, né? Mas essa demanda já qualitativa, né? Ela é inédita e ela é uma proposta de um edital de inovação, né? Inovação por quê? Porque ela está focada no desenvolvimento de produtos de conhecimento, livros, cartilhas, que sejam construídas a partir do conhecimento das mães sobre cuidado, sobre a relação dessas mulheres com a universidade, né? Então, não é só como a universidade contribui para essas mulheres, mas o que elas estão oferecendo também para a universidade. É um reconhecimento da universidade de que esses saberes delas importam, são valiosíssimos e que nós precisamos deles para seguirmos, né, sendo uma instituição de produção de conhecimento. Diz isso, é tão importante, porque se bem me lembro, se bem sei, se bem estudei, o movimento feminista ele ganhou força dentro das universidades. O movimento negro, né, das mulheres que lutavam por mais direitos também dentro das universidades. A gente sabe que é uma luta que é secular, das mulheres, porém, nesses campos, ele ganha força porque ele vem acompanhado de outras questões também, de outras vivências, de outras leituras, que tem uma visão ampla do mundo. Então, assim, busca atender as demandas de toda uma sociedade. Quando você fala de valorizar o saber dessa mulher, você está, além de transformando, né, a realidade delas, a partir de iniciativas, você também está transformando a realidade de outras pessoas, de outras mulheres que virão para a universidade. Você imagina, eu fui aluna da Universidade Federal, mas numa época que a gente nunca teve esse tipo de conversa, de diálogo, não amplamente para atender toda, né, a comunidade de estudantes, enfim. Mas você imagina agora uma filha, um neto chegando à universidade e encontrando um suporte desse, né? E aí isso é muito positivo. Eu queria parabenizar vocês, assim, por essa iniciativa e que esse trabalho, de fato, consiga, né, ser ampliado. Muito obrigada, Márcia. Esse trabalho, além de focar nas mulheres que já estão na universidade, ele realmente tem esse propósito também de abrir a universidade para as mulheres que estão chegando, né? É uma forma da gente dizer para as mulheres que têm filhos que elas podem estudar na Universidade Federal do Maranhão porque elas serão acolhidas, elas serão amparadas, né? Elas têm uma rede, né, ali instituída, né? Existe o movimento, o coletivo de mães da UFMA, né? Existem as políticas de assistência estudantil, nós temos um auxílio creche, né? Temos as mulheres que são beneficiárias do auxílio creche, têm acesso gratuito ao restaurante universitário, né? Esse mapeamento, a ideia é que ele seja
recorrente, né, pelo menos uma vez ao ano, para que a gente tenha noção do quanto isso está variando, né, de quais são as possíveis novas demandas que vão sendo colocadas. Acompanhar também o impacto que essas salas de amamentação, que estão ainda no processo, né, inicial, mas que o que elas vão trazer de novidade, né, para esse cenário, para esse ambiente da universidade. Então, assim, é um caminho que é longo, né, mas que a gente já deu os passos iniciais, e eu acho que isso é muito importante, assim, que as mulheres possam saber que a universidade está com elas. Diálogo, escuta, isso é muito importante, até mesmo para combater a temida violência contra a mulher, que ainda é muito rotineira, muito comum. Obrigada pela sua presença, ao Toda Mulher. Eu desejo, de fato, que esse projeto se amplie mesmo, que atenda cada vez mais mulheres e que as mulheres que participam dele também multipliquem esse conhecimento. Obrigada. Eu que agradeço, Márcia. Nós temos aqui também, estamos muito felizes com a possibilidade de compartilhar, né, essa pesquisa, os resultados, a luta das mulheres mães, né, que está sendo aí ouvida, né? Então, muito obrigada pelo diálogo hoje. Ok, obrigada também a vocês pela audiência e para todas as mães, muita força, muita luz, muita saúde. A gente tem muitos caminhos para enfrentar no nosso dia a dia, mas a gente consegue. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até nosso próximo encontro.